Quer uma receita pra lá de especial? Então pega a caneta e anota aí. Misture 5 regiões do Brasil, adicione 27 unidades federativas, acrescente uma montanha de temperos e uns milhares de pitadas de sotaques. Pronto, o resultado tá aí. Uma verdadeira mistura popular. No nosso terceiro programa, você vai descobrir como a banda conseguiu criar um álbum que faz uma verdadeira viagem pela cultura brasileira. Então, acomode-se e sinta-se em casa. Sou Marta Araújo e agora com vocês o terceiro episódio, Mistura Popular, Misturando o Brasil, uma série de 10 episódios, celebrando os 13 anos da banda Mistura Popular. Obrigada pela presença de vocês. Vamos falar hoje do álbum Misturando o Brasil. Como foi a escolha do repertório deste álbum? Como vocês escolheram esse repertório? Olha, o repertório foi bem na época que o Mistura Popular começou a chamar Mistura Popular. E aí a gente ia tocar em outros estados, a gente dizia, olha, a gente precisa fazer com que o Mistura chegue em outros locais, outros estados. Pelo menos, a gente queria, chegue no Brasil todo. Então, a gente foi pegando algumas músicas, alguns ritmos de alguns estados, tipo Carimbó, no Pará. É um dos ritmos que é tocado no Pará. Não é só, mas é um dos. Rancheira, lá do sul, a gente gravou uma rancheira. Aqui em São Paulo, a gente regravou o Brasileirinho, Chiclete com Banana, e foi colocando alguns ritmos de alguns estados para. A ideia era para chegar a outras regiões do Brasil. Não necessariamente que o pessoal dos outros estados não ouçam as outras músicas, né? Que não seja do seu estado. Mas foi uma das tentativas de fazer com que o Mistura Popular fosse para outros estados também. Vocês tiveram colaboração de algum artista da região, dos artistas dessas regiões, que vocês fizeram esse misturando, essa mistura toda? Não especificamente de artistas das regiões, mas, por exemplo, foi um período que eu tocava muito, ia tocar muito em Minas, em Belo Horizonte. E aí, muitas conversas com vários companheiros dessas regiões e do Pará também. E também com alguns artistas, tipo o Zé Pinto do MST, foi um período que a gente conversou muito sobre essas questões dos ritmos e tal, na escola, que teve um encontro, a gente conversou muito. E na época com o Zé Vicente, a gente conversou bastante também, né, dos ritmos do Brasil, e até falei, ó, a gente tá gravando um negócio que quer que chegue em outras regiões e tal. E também com a galera do Sul, por isso que até gravamos uma rancheira, o pessoal fala, vocês não gravam nada que é daqui. Então foi uma tentativa de, né, conversa com alguns artistas e mais especificamente com pessoas das regiões, assim, que ajudaram a dar uma influenciada nessa questão do repertório. Na construção do repertório, então, vocês não fizeram uma pesquisa mais a fundo, na verdade, foi algo mais empírico. Aquela pesquisa mais de contato, de experiência mesmo, para fazer essa construção desses ritmos desse álbum? Já era parte do repertório, né? Tipo, que a gente era acostumado a tocar, acostumado a ouvir. Então, claro que esse papo que o Jadir teve com essa galera também influenciou. Tipo, o que seria relevância pensando por grandes regiões ou mesmo por estado pra tocar? Esses ritmos, tá, beleza. Inclusive, a primeira vez que o Elcio tocou com nós aqui em Cotia, inclusive o pessoal fez uma apresentação, né? O pessoal do Pará, na época, uma apresentação muito linda de carimbó. Aquele dia eu falei, gente, a gente precisa gravar um carimbó. E muito lindo mesmo, assim. Então foi uma apresentação muito legal, que foi no Encontro Nacional do MAB aqui em Cotia. E o pessoal do Pará, né? Fez uma apresentação linda, linda de carimbó no último dia. Eu falei, eu preciso gravar um carimbó, eu preciso gravar um carimbó. E vocês usaram algum instrumento, alguma coisa típica para gravar essas faixas, para dar mais autenticidade? Olha, assim, ó, quando a gente, mesmo hoje no Mistura, assim, quando a gente grava qualquer música, a gente sempre tenta dar uma cara daquilo que a gente tem no Mistura, né? Que é a sanfona, a percussão, a batera, o baixo, os violões, às vezes guitarra e as flautas. O carimbó, a gente usou alguns instrumentos de percussão um pouco diferentes, mas que é o que a gente usa hoje, o Elcio usa, Você o que fez Levi essa usa. percussão, Elcio? Não, ali no CD algumas coisas só. A gente tem essa preocupação no show, de colocar instrumentos que lembre bem. Aí sim, cada carimbó, bastante triângulo para lembrar coisas nordestino, nos forrós, tudo. Você tem essa preocupação artística, Sim. então, quando você vai fazendo shows, de representar essa mistura toda Sim. dentro da percussão? Com percussão, sim, até porque soma com a bateria, né? A bateria
né, ela fica mais reta, então a percussão ela dá uma somada, né? Faz o triângulo, faz uma percussão legal, típico daquele ritmo, daquela região. E começa a tocar um shot, um forró e não tem o triângulo, a gente só começa a dar umas olhadas. Assim, né? Cadê o triângulo? Tique, 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 tac. Tem uma música aí nesse álbum, alguma coisa específica que foi muito difícil pra vocês adaptarem, pra vocês mesclarem? Teve alguma coisa assim? Jadir sofreu com a música aí, rapaz. Qual que é? Conta aí. Foi Chiclete com Banana. Só põe bebop no meu samba. Eu tive muita dificuldade de gravar na época, porque eu tinha um sotaque mais carregado que é hoje. E eu não tinha tanta malemolência do... Não tenho hoje tanto, Canta um mas pouquinho hoje aí, eu tenho peraí, mais. volta aí, canta um pouquinho. Pra Mas eu gente só entender a ponho bebop no meu dificuldade. samba quando o tio Sam... Era a dificuldade de cantar o samba. E a gente pegou uma versão na época, ouvindo, como não era uma coisa nossa, que era uma versão do Gilberto Gil. E que era maravilhoso. E a malemolência do Gil e tal. E eu tive bastante dificuldade na época. Acho que hoje eu ia ter muito mais facilidade, ia ser tranquilo, até porque eu canto ela hoje, em casa, eu pego o violão e fico cantando. Mas na época foi. Foi mais Foi osso. difícil que o hip hop? Que Foi. fala hip hop? Rip Rop. Rip Rop. Rip Rop. Foi difícil, foi difícil. Aí, inclusive, o Oda gravando, que era o produtor lá do estúdio, aí ele falou: vamos fazer novamente no final do dia. Aí, ainda gravando as outras coisas, as faixas, gravando as vozes. Aí ia gravar, ele guardava aquela voz. Eu falei, vamos fazer amanhã que eu estudo à noite. No outro dia ia gravar, era a mesma coisa. Então, bastante dificuldade. Depois ela ficou bonito no álbum, ficou. E acho que hoje eu ia ter, né, pelos estudos e tal, ia ter um pouco mais de facilidade. Tem quanto tempo esse álbum de vocês? Olha, ele é do início do Mistura, então ele tá entre os 12 e 13 anos, necessariamente nesse período. Dentro desse álbum aí, Misturando o Brasil, qual que é a faixa que vocês acham que mais representa a diversidade cultural brasileira? Eu acho que todas se complementam. Todas complementam. Boa. Até isso a gente vinha conversando, né, no caminho hoje. Por exemplo, a minha mãe lá no sul, ela escuta essas músicas, a que ela mais vai gostar é a rancheira, porque é mais, né, dela. Se você coloca alguém do Pará, talvez ele vai dizer, olha, é o carimbó. Alguém aqui de São Paulo talvez é o brasileirinho, é o chiclete com banana, Então, e às vezes, se eu tivesse lá no sul, que eu ia mais gostar, tal, depende do dia. Então, eu acho que cada música, ela se complementa na sua especificidade e a ideia era isso. A ideia geral era isso mesmo, era mostrar que a gente era possível fazer várias Esse álbum tem quantas faixas? coisas. Eles são 12 faixas. E vocês acham que esse álbum ajudou a promover uma maior compreensão tipo assim, que esse álbum ajudou, tipo assim, as pessoas compreenderem esses ritmos e apreciarem mais essa diversidade cultural brasileira? Eu acho que sim. Acho que tem esse objetivo mesmo de... É isso, né? Porque essa riqueza e esse caldo cultural brasileiro, né? Rítmico e... Eu tava até comentando, assim, porque tem uma ideia de que... o Brasil tem um ritmo único que unifica a nação brasileira. Que, assim, de fato, o samba é dos ritmos que, porra, pega tudo, né? Mas também você tem outros ritmos que vai rodar e roda os estados, roda o Brasil, roda ainda mais hoje que é mais massificado, né? As pessoas escutam mais, tem mais acessibilidade fora das rádios, né? Hoje em dia, com o advento da internet e tal. Então é isso, assim, para o nosso público, sobretudo os movimentos sociais, enfim, tem essa integração e as pessoas conhecer os outros ritmos de outros estados, eu acho que tem que cumprir esse objetivo, né? E acho que dentro do movimento também tem essa mistura, assim, essa diversidade brasileira Isso, dentro dos movimentos. Tem bastante nordestino, tem o pessoal que veio do sul, tem o pessoal que é aqui de São Paulo, tem o pessoal dali, daqui. Acho que isso acaba até ajudando nessa aglutinação dentro dos movimentos. Não sei se é uma percepção minha ou se isso é fato. Eu acho que sim, até porque acaba contemplando, né? Por exemplo, São Paulo é um mundo, o Brasil tá aqui em São Paulo. Uhum. Aí você vai tocar, o cara fala, velho, mas... Às vezes fica, mas você não tocou esse ritmo. Aí ela fala, calma que vai chegar. Nós tem. Vai ter. Esse conceito que você falou, acho que é isso mesmo. Acho que o mistura popular
Não dá mesmo para colocar todos os assim, brasileiros, ainda mais porque é muito rico, assim. Mas eu acho que a intenção maior é ser um espelho dessa mistura que é para quem a gente toca, né? Para movimentos sociais, que aí sim é uma mistura nacional. Então a gente lembra eles. Tenta, é lógico, pegar o máximo de lembrar cada região, mas é ser um espelho dessa mistura dos movimentos sociais, assim. A gente faz 2 dias, a gente tocou lá na Fábrica de Cultura em Diadema. Aí a gente tava tocando baião, forrozão, shot. Aí fizemos. Gentileza já era gentileza. Outra, né? Outra. Aí vai pra um blues. Não Não, era banda de forró? vocês têm até hip hop, né? É. Aí sobe o Pânico e faz a participação do hip hop com nós. É. Então é uma. Ainda não tivemos um funkeiro, né? Mas quem sabe aí no. Vamos ter algumas apresentações. É, fala, cara, a gente deve um funk aí. Tá devendo um funk, então. Mas é isso, então, galera. Obrigada pela presença de vocês. Assim chegamos ao fim deste episódio. Hoje você conheceu o processo de criação artística da banda Mistura Popular e a sua relação com a cultura brasileira. No próximo programa, a gente vai falar sobre as cirandas de roda e o imaginário folclórico sob a perspectiva da banda Mistura Popular. Espero por você. Até a próxima!